Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre insulinoterapia em pessoas com diabetes tipo 1, como eu. Vamos falar sobre quais são, como que é feito o esquema basal, polos, um pouquinho sobre insulina rápida, insulina lenta, quais são os tipos, o que é que tem de novidade. Vamos falar também sobre o fator de sensibilidade, enfim, fica aí que vai ser muito legal esse papo. E esse é o podcast da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou o Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais do Vida Diabético e meu parceiro, Dr. Fernando Valente, endocrinologista, professor universitário, nosso sempre convidado aí para falar sobre os nossos temas de uma forma mais descomplicada. Dr. Fernando, bem-vindo, obrigado mais uma vez e vamos embora falar sobre insulinoterapia. Beleza, Fred? Tudo bem? Tudo beleza. Maravilha. Fred, olha, insulinoterapia. Bom, a insulina é o tratamento para quem tem diabetes tipo 1. Toda pessoa que tem diabetes tipo 1 precisa realmente utilizar a insulina, tá? Mas às vezes a pessoa com diabetes tipo 2 também precisa. E diabetes gestacional, a gente pode conversar isso num outro tema, tá? Até porque o esquema terapêutico, o esquema de tratamento é totalmente diferente, tá? Apesar do nome ser igual, né, diabetes tipo 1 e tipo 2, o tratamento é bem diferente, né? Diferente. E insulinoterapia para o tipo 1 para o tipo 2 é diferente. Não dá para comparar o seu esquema de tratamento com o teu vizinho que tem diabetes tipo 2, tá? Então, a gente já comentou anteriormente, numa outra ocasião, que a pessoa que desenvolve diabetes tipo 1 passa a produzir uma quantidade muito pequenininha de insulina logo ao diagnóstico, né? Já descobre, já tem muito pouca produção de insulina, tem ali 10%, 20% de capacidade de produção de insulina, né? E evolui para menos ainda, quer dizer, em questão aí de meses, realmente a produção ela se esgota, produção do corpo. E a gente tem que fazer o quê na pessoa com diabetes tipo 1? Tem que tentar fazer um esquema de insulina igual a como o pâncreas da pessoa sem diabetes funciona. Ou como o pâncreas dessa mesma pessoa funcionava antes do diagnóstico de diabetes. É isso que a gente tenta. Tenta mimetizar, simular um pâncreas que está funcionando normalmente. Tá? E como que funciona isso? Não, ótimo. Olha, como é que você falou aí em insulina basal, insulina, que é a insulina lenta, né, de maneira geral, e a insulina rápida ou prandial, que é a da refeição, né? Então, numa pessoa que não tem diabetes, como funciona isso? Qual é a proporção que o pâncreas da pessoa sem diabetes produz e que a gente tem que simular na pessoa com diabetes tipo 1. Então, a pessoa com diabetes tipo 1, de maneira geral, sempre de maneira geral, que cada caso é um caso, né? Mas o basal corresponde a 40% a 50% da insulina total. E 50% a 60% da insulina da insulinização na pessoa com diabetes tipo 1 deve ser feita com a insulina prandial, da refeição, de ação rápida, tá? Ou ultra rápida. Tá? Então, a insulina, uma pessoa que não tem diabetes, em nenhum momento ela fica sem insulina. Em nenhum momento, ela fica o tempo todo com uma insulina. E é isso que a gente chama basal, quer dizer, fica num nívelzinho ali basal, né? Mas básica, o dia né? todo. Tá? E aí, cada vez que essa pessoa sem diabetes come, o pâncreas joga um tantão de insulina ali para metabolizar a comida. Tá? Não é só a alimentação que demanda essa produção a mais de insulina pelo pâncreas. Né? Então, a pessoa passa um nervoso, um estresse, o pâncreas joga um tanto de insulina. Né? Quando a pessoa acorda, o organismo, para se preparar para o dia, ele aumenta alguns hormônios, adrenalina, cortisol, para preparar a pessoa para enfrentar o dia, né?
Na pessoa que não tem diabetes, a insulina aumenta também, para deixar a glicose normal. Então, tudo isso a gente vai ter que tentar reproduzir artificialmente, vamos dizer assim, numa pessoa que tem diabetes tipo 1. Tá? Então, a gente deve prescrever, o médico, né, o profissional de saúde, uma insulina que funcione, que cubra o dia todo, as 24 horas, fazendo o papel dessa secreção basal de insulina, que deve agir durante todo momento, tá? Então, as insulinas que existem aí fazendo esse papel são insulina NPH, são insulina degludeca, são insulina glargina, insulina detemir. Essas são as insulinas que fazem o papel da basal. Tá? A insulina básica de todo mundo, né? Isso, que precisa estar o tempo todo ali sob algum efeito dela, tá? Porque senão a pessoa com diabetes tipo 1 corre risco de desenvolver uma complicação chamada cetoacidose diabética, que é um tema aí para a gente discutir em um outro momento, tá? Uhum. E aí, então, quem que faz essa cobertura da refeição? Quem faz essa cobertura da refeição é a insulina de ação rápida ou ultra rápida, tá? Cada vez que a pessoa com diabetes tipo 1 vai se alimentar, ela precisa de uma dose dessa insulina. Tá? Um esquema mais simples, porém menos refinado, menos adequado, é a pessoa usar a mesma dose, uma dose fixa, todo dia ali para o café, para o almoço, para o jantar. Isso pode ajudar, vamos dizer, a pessoa que não tem como fazer um tratamento mais refinado. Mas isso limita muito, isso engessa muito. Porque a gente não almoça todo dia exatamente a mesma coisa, para aplicar um X de unidades de insulina. Né? Se a gente come um pouco a mais, a gente precisa de um X mais 2, mais 3, mais 4. Se a gente come um pouco a menos, a gente precisa de X menos 2, 3, 4, 5 unidades, assim por diante. Então, eu diria até que isso é uma das coisas que mais afeta uma pessoa com diabetes na aceitação, porque ela fala, pô, eu não posso comer o que eu quero, não tenho liberdade de comer o que eu quero. E quando você domina e entende a lógica das coisas, né? Exemplo de contagem de carboidrato, porque eu acho que o grande lance de quem tem diabetes é saber dosar o que ela está comendo, né, o que está afetando a glicemia dela, né, seja carboidrato, proteína ou gordura, com a dosagem certinha da insulina. Quando você consegue combinar e equilibrar isso, maravilha. Quando você erra na dose, você bota mais dose do que você deveria, você tem a hipoglicemia. E quando você bota menos, você tem a hiperglicemia. Então, o grande lance aí, quando você está muito engessado assim, é isso, né? Você fala, pá, não posso comer o que eu quero, que negócio chato. E aí, quando você começa a ampliar seus horizontes, você fala, porra, diabetes não é só isso, não, é mais do que eu imaginava. Não é tão pesado assim, né? Eu posso comer o que eu quero, desde que eu faça, né? Como de uma forma saudável, entenda a lógica das coisas. Eu acho que um dos objetivos aqui do podcast, de todos os materiais de SBD, é justamente esse, né? Levar mais educação de forma descomplicada para que as pessoas possam fazer essas escolhas mais saudáveis e tirar um pouco desse peso do que é ter diabetes, né? Eu tenho que fazer dessa forma. Isso, é perfeito. Você colocou muito bem. Quer dizer, então, se eu estudar, se eu conseguir entender o que acontece com o meu corpo, eu vou conseguir lidar melhor com a situação. Então, alternativamente a essa dose fixa que a pessoa usa de insulina no café, no almoço e no jantar, ela poderia olhar ali o quanto que ela está se alimentando, cada item, né, a quantidade e o que, né, e aplicar uma dose de insulina a partir daquilo que ela vai comer. Então, isso dá uma liberdade para a pessoa viver uma vida absolutamente normal. Eu diria que a lógica inverte aí, né? Em vez de você adequar a quantidade do que você está comendo e o que você está comendo, a quantidade fixa de insulina, você passa a adequar a quantidade de insulina ao que você está comendo. A lógica inverte, né? Perfeito.
Perfeito, até porque ninguém fica fazendo isso durante muito tempo, contrário ao seu gosto, né? Então, na verdade, todo mundo precisa comer de maneira geral saudável, né? Tendo diabetes ou não, né? Mas a pessoa que tem diabetes tipo 1 e tem essa ideia, essa preocupação, ela pode comer. Não existe restrição alimentar se ela fizer a insulinização correta. É claro que se ela pensar, bom, eu posso tudo, posso comer tudo, e começa a comer alimentos não saudáveis e aplicar a insulina para não subir a glicose, ela vai ter outras consequências. Né? Ela está comendo muito, ela vai ter ganho de peso, ela vai ter aumento de gordura no sangue, aumento de pressão arterial. Então, E dificuldade de manter a glicemia bem controlada, né, bem gerida. Porque quanto mais você come, quanto mais você aplica insulina, a tendência é que você bota mais ingredientes nessa receita que é complexa, não é fácil. Tudo é equilíbrio, Fred. E todos temos que ter equilíbrio, tendo diabetes ou não. Né? Bom, então eu falei aí do potencial e da necessidade de controlar a glicose durante a refeição, a partir do que se vai comer. Tá? Então, uma boa técnica aí uma boa ferramenta é fazer a contagem de carboidrato, que a gente pode se aprofundar aí num outro momento, mas basicamente por que se faz contagem de carboidrato? Porque é o carboidrato que vai impactar mais no açúcar no sangue. Né? 100% do carboidrato que você come vira açúcar no sangue em até 2 horas. Tá? A proteína menos, 60%, e a gordura 10%. Então, não é que o resto não é importante, também. Mas o carboidrato é o fator que você tem que controlar mais para tomar um pouco de cuidado com o reflexo dele no valor da glicose, do açúcar no sangue. Tá? E aí, além dessa supervisão da refeição, a gente tem que saber também, então, depois de comer, ou à noite, ou no meio das refeições, você mede a sua glicose, a glicose está elevada. Você precisa tomar uma providência em relação a isso, porque não está num valor adequado. Então, você vai aplicar a insulina, tá? Mas aí você precisa conhecer o seu corpo, precisa saber o quanto que uma unidade baixa de açúcar no sangue do seu corpo, tá? A isso a gente chama de fator de sensibilidade. Então, o fator de sensibilidade para cada pessoa é diferente, dependendo da idade, do índice de massa corporal, né, do peso, se faz exercício ou não, enfim, uma série de outras situações de ser uma pessoa muito estressada ou não, tá? Se usa algum remédio, corticoide, ou outro remédio que aumente a resistência à insulina. Então, tem pessoas que uma unidade baixa 50 miligramas por decilitro de glicose, 50 pontos. Tá? Tem outras que baixa só 30, tá? Outras baixa 20, e assim por diante. Para uma criancinha, uma unidade pode baixar 100, 150, tá? Então, até por isso que para crianças se faz ainda mais importante ainda utilizar a bomba de insulina, né? E aí, logicamente, precisa sempre conversar com e as canetinhas de meia unidade também, né? A gente isso, já tem aí as canetinhas rápidas, e a basal também, né? Acho que basal já tem isso. Canetinhas de meia unidade. Muito bem lembrado, Fred. Tem caneta de meia unidade. Então, para quem tem o fator de sensibilidade muito elevado, ou seja, para quem é mais sensível à ação da insulina, com uma unidade de insulina já faz cair muito, né? Precisa usar uma dosezinha pequena, né? Então, se for aplicando insulina por caneta, usar de meia em meia unidade, tá? Mas a bomba, ela permite
até a gente fazer menos ainda, 0,4, 0,3, 0,2 unidades, enfim. Um fracionamento ainda maior, né? Fica ainda maior, tem essa coisa que é boa, mas aumenta a complexidade. Pode não ser bom, tá? Então, tudo é pesar prós e contras para cada pessoa, cada um tem que ter um tratamento adequado às suas necessidades, à sua motivação, aos seus conceitos, né? E, logicamente, sempre discutir com o profissional de saúde, porque se a pessoa não sabe pilotar um avião, não adianta eu dar um avião com 100 botões, eu primeiro preciso colocar um avião com 3 botões para que ela consiga ali fazer o básico de pilotar ali o diabetes, né? Eu queria fazer um frameworkzinho aqui, um mapa mental, que para mim eu sempre visualizo melhor, e acho que o pessoal de casa aí que está ouvindo a gente consegue identificar melhor. Então, a gente tem a insulina basal, que é aquela insulina básica, né, que funciona ali 24 horas, que vai liberando microdoses também ao longo das 24 horas, né, que é fundamental para manter você vivo, né, para que você não tenha cetoacidose, que você tenha glicemia bacana. E toda vez que você for fazer uma alimentação, ou que a glicemia subir em função de estresse, que liberou cortisol, que você não dormiu bem, que você brigou com o namorado, está com problema financeiro, etc., né? Você vai ter que fazer uns reforços, que comumente também chama-se de bolos, né? Que se dividem em bolos de correção, que é quando você não vai fazer refeição, mas a glicemia está alta e você vai trazer ela para níveis bacanas ali perto de 100. Então, você precisa saber o seu fator de sensibilidade para fazer uma correção certinha, ou seja, trazer uma glicemia que está fora da meta, fora da faixa alta, para uma glicemia bacana. Inclusive, muita gente faz junto, né? Cheguei antes de fazer uma refeição, achei a glicemia alta, já faço o bolo de refeição, o bolo de correção junto com o de refeição. E o bolo de refeição é toda vez que você vai fazer uma refeição, né? Seja uma refeição grande ou um lanche, você precisa de insulina para aquilo. Às vezes o lanche é tão pouquinho de carboidrato, né, que você está consumindo ali, que nem precisa, a própria basal supre, né, a demanda daquilo ali. Ou então o resto da insulina rápida ativa ainda cobre aquilo ali. Então, toda hora que você vai fazer uma refeição, você faz um bolo de correção, ou bolo de refeição, que é contar o carboidrato, saber o que você está comendo ali, ou então fazer aquele esquema, né, de insulina fixa, ajusta a alimentação que você vai fazer. Então, seria mais ou menos isso, certo? A basal, como um esquema de 24 horas, a básica, e bolos, né, divididos em bolo de refeição e bolos de correção, sendo que o de correção é para trazer a glicemia bacana, e para isso eu preciso saber o meu fator de sensibilidade. Não tem como... Eu vejo muita gente falando assim, meu fator de sensibilidade é 50. Com base em quê? Porque uma vez o médico disse que era 50. Isso é um padrão, é um ponto de partida. Mas você precisa saber fininho quanto que é o seu fator de sensibilidade. Inclusive, eu tenho uma dúvida, e eu acho que o fator de sensibilidade ele pode variar durante o dia, né? De manhã pode ser um fator de sensibilidade, de noite de tarde você pode ter um fator um pouco maior ou menor em função do fenômeno do entardecer. Eu tenho o fenômeno do entardecer, inclusive. No início da tarde, minha glicemia começa a subir sem entender nada. É isso aí. E na bola de correção seria saber fazer a contagem de carboidrato, né, e saber fazer a proporção, né, do que você está comendo para o tanto de insulina que você está aplicando para aquilo ali, para dar o mais certo possível. Perfeito, Fred. Só complementando que eu falei o nome das insulinas basais e não falei das insulinas de ação rápida, né? Tem a insulina regular ou rápida, tem os análogos de insulina, Lispro, Aspart, Glulisina. E mais recentemente foram lançadas aí no mercado a insulina Aspart mais rápida, que é a Fiasp, e a insulina Tecnosphere, ou Tecnosfera, que é a insulina Afresa, que é inalável, né? Então seria até um possível tema para a gente discutir numa outra oportunidade. Então, olha quantas ferramentas nós temos aí para controlar ou para ajudar aí nesse gerenciamento do diabetes, né, Fred? Realmente, nós temos ferramentas muito boas, tratamentos muito adequados, conhecimento
também evolução no conhecimento. Então, a gente precisa aplicar tudo isso dentro da sua vida ali, que está ocorrendo no meio de muitas outras coisas, muitos outros projetos aí. Isso não deve ser um fardo, né? Deve ser só algo a mais ali para você aprender a lidar. E você certamente, você que estuda e conhece o seu corpo, você vai estar na frente de quem não teve que aprender isso, vai saber muito mais de alimentação, muito mais sobre os efeitos, sobre saúde, por exemplo, do que uma pessoa que não precisou vivenciar isso. Acho que tudo pode gerar um ganho aí também em relação a esse aprendizado que se é obrigado a ter naquele momento em que o diabetes aparece. Não é isso, Fred? É verdade. Talvez o maior lance de um diabético seja que ele é um laboratório, né? Ele tem que ser um pesquisador constante. Está disposto a errar, aprender com os erros, porque não adianta também você estar ali sem cometer erros, porque também você não está evoluindo, né? Então, tanto errar muito e não aprender, quanto não errar é ruim. Que você erre e que você aprenda com os erros, né? Só assim você consegue melhorar, não tem jeito. Afinar ainda mais o tratamento, individualizar. A parte de você ter bons exemplos também é importantíssimo, né? Eu busco ser um bom exemplo, né? Eu não busco falar uma coisa e não fazer. Eu faço tudo o que eu falo, ou pelo menos tento, né? Na minha vida. Fazer atividade física, comer de uma forma saudável, dormir bem, saúde mental, enfim. Mas nunca... Tem uma comparação que é positiva, no sentido de você ter inspiração de outras pessoas, bons exemplos, mas tem uma comparação que é negativa, de você falar, pô, esse cara consegue, eu sou um lixo, não vou conseguir. E não é isso. Quando você vai entendendo a lógica das coisas, né? Entendendo o que é fator de sensibilidade, proporção carboidrato, insulina, e aí falando, pô, eu tenho fenômeno do alvorecer, fenômeno do entardecer, começa a entender o que está rolando em você, e se conhecer, acho que é o grande lance. O pulo do gato é esse, né? Se conhecer e entregar para os profissionais, médico, nutricionista, o que está acontecendo, as informações para que eles possam individualizar cada vez mais aí o tratamento. E essa é a nossa missão, né? Levar a educação em diabetes para essa galera. Perfeito, Fred. Acho que nós conseguimos aí falar bastante sobre o assunto, né? Maravilha. Maravilha. Podcast finalizado. Um beijo e um queijo para todo mundo. Espero que vocês estejam gostando. E, doutor Fernando, obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo podcast aí. Abraço, Fred. Continue acompanhando a SBD. Abraço.